Pronto, que aí assim, depois o pessoal pode assistir que não tiver vindo. Vamos começar então, lembrando que a gente fez na última aula, que são formas da gente acessar essa planilha. Clica ali, por favor, no Turma, na sua aba do alto da Turma, em cima do editor. Pode ser também, isso. Clicando aí, você vai para o mesmo lugar, que é a visualização na aba Turma, em cima do editor. A gente vê a planilha. A gente, na aula passada, viu formas de acessar a planilha, que são as formas mais comuns, são as formas mais fundamentais que a gente usa sempre para acessar os dados de uma planilha, que são pensar nas suas linhas e pensar nas suas colunas. A gente viu que é o operador dos colchetes, né? Quando a gente vai fazer uma fatia, quando a gente vai fazer um intervalo específico para acessar os dados. A gente teve a pergunta do Alckmin, né, na aula passada, para quem estava aí viu, perguntou como é que a gente acessava mediante conteúdos específicos. É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Mesmo para acessar mediante conteúdos específicos, por condições específicas, que é o tema da aula de hoje, a gente faz isso por um acesso por linhas e colunas também. Por isso que é importante todo mundo fixar bastante, aprender bem como que a gente fez os acessos por linhas e os acessos por colunas. Então, eu repeti os exemplos, pode voltar no código da aula 4, Eric, por favor. Eu repeti os exemplos aí para a gente ver, né? Como é que a gente acessa mediante linhas e colunas? A gente tem que informar qual linha a gente quer e qual coluna a gente quer. Se a gente informa as duas coisas, né, linhas e colunas, a gente obtém um intervalo que depende das linhas selecionadas e das colunas selecionadas. Então, na linha 17, a gente vê aí que a gente tem uma forma de acessar mediante os índices, né? Primeira forma de acessar, mais básica de todas, você passa o índice, que significa o número daquela linha. Então, se eu quero acessar o número da linha 1 e o número da coluna 1, eu estou acessando apenas um único elemento. É o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, né? O elemento da linha 1 e da coluna 1. Rodando essa linha aí, pode rodar, a gente vê aqui no console, a saída é BIA, que é o primeiro elemento da planilha, né? É o elemento da linha 1 e da coluna 1. A gente viu também como é que a gente acessa, né, os elementos de uma linha e de todas as colunas dessa linha. Ou o contrário, como é que a gente acessa os elementos de todas as linhas de uma única coluna. Basta a gente omitir o valor de uma dessas dimensões. Quando a gente omite, omitir significa quero todas, né? Então, sempre leiam assim. Não dá para não ter a vírgula, tá, gente? Isso é muito importante. Dentro dos colchetes, sempre vai ter vírgula. O que vem antes da vírgula vai ser a condição das linhas, que vem depois da vírgula, a condição das colunas. Se a gente omite essa informação, mantendo sempre a vírgula, é obrigatório, a gente obtém, então, todos os exemplares daquela dimensão, né? Então, rodando a linha 21, a gente vai ver que a gente vai ter a linha 1, todas as colunas da linha 1, e a linha, né? Lembrem-se sempre isso também. As linhas são as observações, as colunas são as variáveis. Numa pesquisa, né, tem um survey, como a gente vai ver adiante, uma observação é um respondente. É o conjunto de todas as respostas de alguém que foi entrevistado num survey. E uma coluna é o quê? É uma variável. É o conjunto de todas as respostas que todo mundo que foi entrevistado deu para uma única pergunta, para uma única questão. Então, quando a gente rodar a 22, a gente vai ver aí todas as linhas de uma única coluna. A coluna 1, no caso, é a coluna estudantes. A coluna estudantes, nessa nossa planilha aqui, são os nomes dos estudantes dessa turma. Então, a gente aprendeu a acessar todas as ocorrências de uma determinada dimensão. A gente viu também como fazer intervalos, que é o que a gente mais faz, né? Raramente a gente vai ter interesse em acessar um único elemento, mesmo de uma única dimensão. A gente trabalha com conjuntos de informações. Então, a gente seleciona intervalos, né, ou combinações de linhas e ou de colunas. Na linha 26, então, a gente está vendo que a gente acessa, né, na linha de código 26, a gente está vendo que a gente acessa na planilha turma, das linhas 1 até 3, as colunas 1 e 2. Então, rodando isso aí, a gente vai ver a saída, como a gente esperava, são as 3 primeiras linhas, as 2 primeiras colunas, né? Colunas 1 e 2. A gente pode combinar isso com na linha 27, que a gente viu antes. As 3 primeiras linhas, todas as colunas. Pode rodar.
na aula passada, talvez eu quis explicitar um pouco melhor algo que eu não tinha falado tanto, que era essa combinação, né? O que significa esses dois pontos? É um operador de intervalo que gera um vetor de números neste intervalo. Escrever 1, 2.3 é literalmente a mesma coisa que escrever, como está aí na linha 28, a combinação dos números 1, 2, 3. Então, essa linha 28, está um comentário ali, ó, é absolutamente idêntica à linha anterior, tem o mesmo efeito. Pode rodar para a gente ver que esse é o caso mesmo. Mas é importante vocês saberem, né? Vocês conseguirem visualizar esse atalho. Esse é um caso muito simples de algo que a gente vai fazer muito, a gente vai fazer bastante, tá? Que é ter uma forma mais imediata, mais direta e muitas vezes com uma semântica mais forte, que tem um sentido mais compreensível para a gente, de uma maneira mais curta, mais abreviada, né? A linha 27 é muito mais comum do que a linha 28. Por que isso? Né? Vocês têm que conseguir entender e visualizar que é isso que está acontecendo. Mas se a gente tem, né, no nosso caso, uma planilha muito concreta, a planilha de entrevistas. A gente teve 2.000 entrevistas. Não faz sentido eu querer escrever a combinação literalmente 1,2,3,4 até 2.000. Não preciso disso. Eu quero literalmente todos eles. Basta eu escrever 1, 2 pontos, 2.000. Né? Eu tenho 2.000 linhas. Mais atalho ainda é não escrever nada. Né? Se eu quero realmente todas as linhas, eu omito a dimensão, como está na linha 29, e peço algumas colunas específicas. Nesse caso aqui é um exemplo que a gente pode inverter a ordem de consulta das colunas. Às vezes isso ajuda para a gente no nosso entendimento. Então, se eu quero visualizar primeiro a coluna 4, depois a coluna 2, eu faço um pequeno vetor auxiliar ali, combino o número 4 com o número 2, para visualizar justamente primeiro a quarta coluna, depois a segunda coluna. Rodando para a gente visualiza exatamente isso, né? Todas as linhas, veja que os nomes não estão presentes. A gente não pediu os nomes, né? Eles não são um rótulo da planilha. O rótulo é aquele número ali na esquerda, é o índice, né? E o rótulo das colunas está sempre presente também, diferente do Excel, né? No Excel, normalmente, o rótulo de uma coluna faz parte, ele é escrito numa célula e ele ocupa uma linha do documento, né? Aqui, linhas e colunas são nomeadas e os nomes das linhas e os nomes das colunas não são parte do universo amostral, né? Eles não são dados da pesquisa, eles são dados de informação a respeito da pesquisa, né? São os famosos metadados, né? Então, aqui a gente tem metadados que são os nomes das linhas, no nosso caso só números, só índices, e nomes das colunas, que são muito importantes, porque a gente viu, esse é o primeiro comando que eu vou pedir para o Eric escrever, como é que a gente pode acessar as próprias colunas pelos seus nomes. Então, se eu quiser saber simplesmente, no caso dessa turma, a gente tem cursos, faltas e notas, né? Se eu quero saber simplesmente as notas das turmas, eu posso pedir as notas com a semântica, com o nome da coluna. Então, vamos fazer isso. Escreve, por favor, Eric, turma. Vamos fazer uma fatia, então abre colchetes imediatamente. Se a gente quer todas as linhas, a gente deixa em branco. Então, pode dar um espaço só para indicar bem que está em branco. Depois da vírgula, a gente sempre dá um espaço por padrão. E agora a gente vai pedir as notas. A gente poderia saber que as notas são a coluna, nem lembro mais, 2, alguma coisa assim. Mas quando a gente tem 50 colunas, quando a gente tem 80, 100 colunas, 100 variáveis, é muito mais interessante, muito mais rápido a gente saber os nomes daquilo que a gente quer. Se a gente quer as notas, vamos chamar literalmente as notas. Lembre-se, sempre que eu estou falando literalmente, é um atalho para abrir aspas, como o Eric fez ali, pediu para visualizar a coluna chamada notas. Vamos ver se funciona? Isso funciona. Gabriela, Pode falar, Mariana. só que deu um problema aqui quando eu fui abrir. Você poderia enviar de novo o arquivo? Claro. Deixa eu mandar de novo pelo chat. Até bom que teve gente que entrou depois. Obrigada. Mandei de novo. Me avisa se não tiver ido. Então, todo mundo, tá, pessoal? A gente está seguindo com essa base aqui que eu enviei pelo chat. É o início da aula de hoje. É o que o Eric está compartilhando a tela para a gente. Está começando a editar. Essa foi a primeira linha que ele efetivamente escreveu. Mas está vendo como é que a gente acessa o conteúdo de uma coluna, de uma variável, pelo nome dessa coluna, no caso, a coluna notas. Qual foi o resultado? Foi um conjunto de notas que foi um vetor. Lembre-se disso, a gente sempre trabalha em R com vetores. O que é um vetor? É um conjunto ordenado de elementos. Tem uma ordem específica, a ordem se refere à ordem que a gente declarou esse vetor, é a ordem que os dados estão organizados.
A primeira nota que está ali é a nota do primeiro estudante, que está na primeira linha da nossa planilha. Lembrando que a planilha não está ordenada ainda. Nem se eu vou ordenar agora, talvez valeria ordenar assim. Mas a gente viu na aula passada, pelo menos, uma outra forma que é ainda mais semântica. Ela pode ser usada igual a da linha 30. A gente vai escrever agora uma forma de acessar idêntica, que usa um sinal do teclado, um caractere específico, né? Um operador diferente, para acessar os dados de uma coluna. Eu falei que era a forma mais comum de acessar os dados. Alguém lembra qual é esse operador que a gente escreve? O SM S, o quê? SM? é de sumário? Ah, o sumário? Não, o sumário é para a gente ter informações rápidas a respeito de uma planilha como um todo. Eu quero agora um único operador, é um único caractere do teclado, que acessa o conteúdo de uma coluna inteira da planilha. É o operador cifrão. A gente usou algumas vezes na aula passada, vamos usar mais ainda, e ele é a forma mais comum da gente fazer isso. Então é bom a gente lembrar. Então escreve para a gente, Eric, por favor, turma, de novo, o cifrão imediatamente colado na planilha. Imediatamente, tá vendo? Quando ele coloca imediatamente após o nome de uma planilha, o RStudio já oferece uma sugestão, né? Porque ele já sabe o que a gente quer fazer. A gente quer acessar o conteúdo de uma das colunas. Ele já mostra as colunas. A coluna que a gente quer é notas, basta apertar Tab, selecionando notas, que ele já escreve para a gente, inclusive. Poderia escrever também no teclado sem nenhum problema. Fazendo isso aí que está na linha 30, é exatamente a mesma coisa, desculpa, na linha 31, é exatamente o que está na linha 30. São absolutamente idênticas. Eu gosto de comentar isso. Vocês viram que eu escrevi isso na linha 28, né? Fiz um pequeno comentário ao lado da linha dizendo que ela é idêntica à linha anterior. Vocês podem fazer isso se quiserem também, ou não. Rodando essa linha, quando a Eric executar, a gente vai ver que a saída dela é idêntica. E eu acho ela mais semântica ainda, né? Ela é tão semântica quanto a da linha 30, mas ela poupa alguns toques no teclado, né? Ela, de fato, tem um resultado idêntico ao da linha 30. A gente vai usar isso bastante. Vamos ordenar essa nossa planilha, que é algo que a gente tinha feito na aula passada? Pula 2 linhas para a gente, Eric, por favor. Escreve turma. Vamos fazer uma fatia da turma. Se é uma fatia, sempre colchetes, perfeito. Quais linhas a gente vai querer? Nós vamos querer todas, só que a gente não vai querer todas de uma maneira idêntica que elas já estão lá. A gente vai querer todas as linhas numa outra ordem, ordenada de um outro jeito. Vou querer ordenar segundo a ordem alfabética, por exemplo. Então vamos escrever aí, order. Ah, era que fazer uma combinação. Beleza, é exatamente o que a gente iria fazer. Mas eu vou fazer um comando, uma função, que já vai dar para a gente um vetor com a ordem que a gente quer. Para isso, a gente vai usar o comando order. Perfeito. Se ele é um comando order, ele é uma função, Eric já acertou ali, já abriu parênteses, porque funções precisam de argumentos. Então, a gente sempre abre parênteses e escreve os argumentos da função. Qual é o argumento da função order? É a condição de ordenamento. O que a gente quer ordenar? A gente quer ordenar segundo os dados de uma coluna específica. Como é que a gente acessa de forma rápida uma coluna de uma planilha? Tem que começar com o nome da planilha, não tem jeito. A gente escreve de novo o nome da planilha, na planilha turma, e a gente tem que acessar o conteúdo de uma coluna. Qual é o operador que a gente acabou de ver de acesso ao conteúdo de uma coluna? Está na linha 31. É o cifrão, exatamente. Queremos acessar o conteúdo de uma coluna. Qual vai ser o conteúdo da coluna? Vamos colocar por ordem alfabética, por exemplo. Então, vamos pegar os nomes dos estudantes que estão na linha, estão na coluna, desculpe, estudantes. Né? A coluna estudantes tem o nome dos estudantes. Então, estamos ordenando, pode completar para a gente, Eric? Estamos ordenando todas as linhas da coluna, da planilha, né? Estamos pegando a mesma planilha, ordenando todas as suas linhas com outra ordem. Qual é esta ordem? É a ordem alfabética que está presente na coluna estudantes dessa mesma planilha. Falta só uma coisa que é obrigatória sempre que a gente faz uma fatia. Quem lembra? Sempre que a gente abre colchetes, eu falei para vocês que é algo que é completamente obrigatório, tem que ter sempre, 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 em todos os casos, que é... Ninguém chuta?
Se vocês olharem nas linhas 26 até 30, em todas essas linhas tem isso que é obrigatório, que não tem na linha 34. São casos muito diferentes. Fala, Juliana. Vírgula. A vírgula, exatamente. Sempre que a gente faz uma fatia de uma planilha, a gente precisa indicar para o RStudio, para o R, para a linguagem, uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Se a gente quer todas as colunas, a gente só omite o valor, mas a vírgula, enquanto separador, tem que estar presente. A vírgula, nesse caso, tem que estar fora do parênteses. Por quê? Isso é bem importante, né? A gente separou um conjunto de linhas de um conjunto de colunas. No nosso conjunto de linhas, a gente chamou uma função, a função order, e a gente ordenou segundo um critério. Qual foi o critério? A coluna estudante, né? Que são os nomes dos estudantes. Dentro de uma função, que é o que está entre parênteses, a gente pode ter mais de um argumento. A gente, inclusive, viu na aula passada como é que a gente reordenaria desempates, né? Se a gente tivesse 2 Anas na turma e o nome fosse simplesmente Ana, e a gente quisesse desempatar o ordenamento segundo a nota que cada Ana recebeu, a gente aí sim colocaria uma vírgula ali dentro do parênteses, onde o Eric tinha colocado primeiro, para indicar um segundo critério de ordenamento. Mas não é esse o caso aqui. Eu sei que isso é algo que é um pouco complicado, que não é automático para vocês, mas é uma regra completamente absoluta. Por isso que eu estou tentando frisar bastante, tá? Sempre que vocês usarem um colchete para fazer uma fatia de uma planilha, que é um dado com 2 dimensões, é um dado que possui linhas e possui colunas, vai ter que ter uma vírgula presente. Absolutamente sempre, 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 quando vocês estiverem fatiando uma planilha, tá? Que é o que a gente vai fazer direto. Se você for fatiar um vetor, não precisa, porque um vetor só tem uma dimensão. Por isso que não tem uma vírgula. Agora, isso é o que acontece com os colchetes, tá? Colchetes servem para fatiar, para pegar intervalos específicos de um conjunto de dados. Os parênteses servem para a gente passar argumentos para funções, para comandos específicos. Pode ter vírgula dentro dos parênteses também? Pode. Para que a vírgula serve no interior dos parênteses? Para ordenar argumentos da função. Quando na linha 28 a gente tem a função combine, que é simplesmente aquela letra C ali, marca 28 para a gente, Eric, só para todo mundo ver onde é que eu estou falando. Perfeito. Né? Aquela função ali, C combine, ela é uma função, o nome dela é simplesmente a letra C, que possui 3 argumentos. Argumento 1, 2, 3. 3 argumentos separados por vírgulas. Depois que termina a função, né, fechou o parênteses, que é o chamar da função, a chamar daquele comando, aí sim vem a vírgula que se refere aos colchetes. Então, pensem sempre nisso, né? Você abriu um colchete, esse colchete vai ter que ter fechado. Até esse colchete fechar, tudo que está dentro dele vai ter que igualmente, se você abrir um parênteses, vai ter que fechar um parênteses. São níveis, né, de interseções de conjuntos, né? No caso aqui são conteúdos, né? A função está dentro da fatia. Uma fatia pode estar até dentro de uma função e vice-versa, não tem problema. Mas pensem sempre em unidades separadas, que aí vocês não vão se perder. E vão ter mensagens de erro também, caso estejam errando alguma coisa na escrita, tá? Então, a RStudio ajuda a gente nisso. Aproveita para salvar, Eric, que é algo que é bom da gente fazer de vez em quando. Foi o nosso lembrete aí. Tá ótimo. Vimos, então, como fazer o ordenamento. Na aula passada, o Alckmin já estava ansioso para saber, e vocês devem estar também, que a gente pensou o seguinte: bom, até agora a gente aprendeu a fazer acessos mediante colunas e acesso mediante linhas. Não aprendemos ainda a fazer acesso mediante conteúdos específicos. E é muito interessante a gente aprender como é que a gente faz o acesso mediante conteúdos específicos. A gente pode querer se perguntar numa planilha, né? Bom, eu quero pegar nessa coluna aqui, que é uma variável escolaridade, uma certa quantidade de linhas, né, de acordo com um valor específico nessa variável. Eu quero pegar as linhas, né, os respondentes da pesquisa que tenham escolaridade acima de determinada quantidade de anos. Como será que a gente faz isso? A gente precisa criar uma condição específica que trabalha com um valor. Então, antes a gente vai trabalhando com os índices e com os nomes, né? Com os índices das linhas e com os nomes das colunas. A aula de hoje é para a gente aprender a trabalhar com o conteúdo efetivamente da planilha. Então, vamos fazer, pula mais 2 linhas aí para a gente, Eric, por favor, e vamos estudar como é que a gente acessa o conteúdo
um único conteúdo de uma única linha, de uma única coluna, desculpem. Vamos escrever aí, por favor, turma, cifrão estudantes. Agora pode dar espaço. Vamos fazer o símbolo de igual do teclado 2 vezes. Lembre-se, então, que um símbolo único de igual significa atribuição, é quase idêntico à setinha, né, que é o nosso símbolo de atribuição preferido nessa linguagem, mas quando a gente quer fazer uma operação de comparação, uma operação de comparação de igualdade, a gente usa o símbolo de igual 2 vezes, como o Eric fez ali exatamente. Dá mais um espaço e vamos nos perguntar o seguinte: eu quero saber quem entre os estudantes é o estudante chamado Júlia. Então, eu tenho que fazer uma comparação literal com o nome Júlia. Beleza. Como a comparação é literal, pode rodar essa linha, Eric, para a gente ver o que acontece. Ele mostrou ali na saída do console 7 vezes a palavra false, né? Ele tentou encontrar na coluna estudantes alguma entrada com o valor Júlia, né? O valor textual aqui no nosso caso, mas é um valor específico com o valor Júlia. Não encontrou nenhum. Se a gente olhar lá na planilha turma, clica para a gente na abinha turma aí do lado do seu código, perfeito. Vamos olhar, tem algum estudante chamado Júlia na turma? O que vocês acham? Tem, mas é com acento. Ah, não só com acento, tem mais uma coisa diferente. O J maiúsculo. Ah, isso, exatamente. Então, vamos acertar o código? Aí você vai pensar, caramba, o computador é burro a esse ponto. É óbvio que Júlia é Júlia, né? Só faltou um acento. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula, né? Cada caractere é diferente. Um J minúsculo é próximo de um J maiúsculo, mas não é idêntico. Um U com acento é diferente de um U sem acento. O computador faz a diferença absolutamente. Caractere é caractere, por quê? Porque a gente pediu literalmente. E a gente precisa pedir literalmente, fazendo as aspas, sempre que a gente está lidando com texto. Vamos rodar de novo, Eric já rodou. A gente viu ali que uma das entradas mudou para true, né? Então, a gente tem 2 valores novos aqui que a gente já falou brevemente sobre eles na primeira aula e vão ser o tema, né, um tema muito importante para a gente da nossa próxima aula, são chamados valor de verdade. Simplesmente são valores lógicos. Valores lógicos significam verdadeiro ou falso, confere ou não confere, são os famosos zeros e uns da linguagem binária de computador. O pessoal fala, 0 e 1, né, binário, o que significa isso? É uma representação numérica, algébrica, binária simples, de um conceito lógico, um conceito absolutamente fundamental, que vocês devem ter visto, talvez quem fez introdução à lógica, por exemplo. Introdução à filosofia, nem sempre os professores dão esse tipo de coisa, né? Mas chama-se lógica proposicional. É uma lógica muito simples, mais simples ainda, chamada lógica booleana. É uma lógica matemática, que já vê na aula que vem, só tem 2 valores, né? Imaginem uma lógica que só possui 2 valores, que são verdadeiro e falso. Ela tem várias operações, mas valores mesmo ela só tem 2 valores. Ela só significa isso, né? O valor que está nesta célula da coluna que eu escolhi é igual ao valor que eu estou perguntando? O nome que está na coluna estudantes é Júlia, e ele diz a resposta para cada elemento daquela coluna. No primeiro, falso, não é. No segundo, falso, não é. No terceiro, falso, não é. No quarto, verdadeiro. No quarto, sim, esse elemento é verdadeiro, é igual àquilo que você perguntou, que é Júlia. Legal. Com isso, a gente conseguiu criar uma condição de consulta. A gente vai utilizar essa condição de consulta para fazer uma nova consulta à nossa planilha turma. Porque a gente quer, por exemplo, saber quais as informações da aluna chamada Júlia nessa turma. Já que a gente está criando uma condição específica, vamos armazenar essa condição para a gente poder usar ela de forma mais abreviada, mais simples, mais rápida. Vamos chamar grosseiramente de condição. Então, vamos criar uma nova variável. Por favor, escreve para a gente aí, Eric, na letra P7. Vamos fazer literalmente só o nome da variável. Não precisa escrever turma dessa vez. Começa escrevendo condição. Aí, dessa vez, eu vou pedir para você não acentuar, porque nomes de variáveis têm um pequeno comportamento diferente e o cedilha também é considerado um acento.
É um chamado caractere especial, na verdade. Então, tá ótimo. Vamos armazenar o conteúdo do resultado, né, da nossa linha 36 nesta variável condição da memória. Para armazenar algo na memória para uso posterior, a gente tem que fazer uma operação, que é a operação mais comum, mais frequente de todas. Tem um tempinho que a gente não faz, mas espero que alguém lembre. Qual é a operação que a gente faz para armazenar algo na memória? Atribuição. A atribuição, exatamente. Qual é o operador da atribuição? Temos duas opções, mas em geral a gente usa sempre nesse curso a setinha, já falei. Vamos escrever uma setinha. Tá ótimo, Eric usou o atalho, Alt menos, Alt hífen, né? Para quem não tiver lembrado. E a gente vai armazenar o quê? O que a gente quer guardar na nossa variável condição? É exatamente o resultado da linha 36. Se a gente quer guardar o resultado da linha 36, a gente tem que guardar o resultado da linha, não literal, Júlia. Então, a gente precisa guardar tudo que essa linha representa, tudo que essa linha, né, ela devolve para a gente no console. A gente tem que copiar a linha inteira. Essa linha... Pode falar, Juliana. Só voltando rapidinho. É porque eu tinha visto que depois de Júlia tinha um símbolo que não era a aspas, mas saiu aqui. Eu acho que era só o cursor do Eric que estava em cima do... Ah, devia ser uma coisa aqui. Ah, beleza. E esses dois tracinhos antes de Júlia é o hífen normal? Antes de Júlia é o símbolo de igual duas vezes, um após o outro. Tá. Na mesma tecla do mais no teclado, normalmente. Tá. E quando a gente coloca dois iguais, dois símbolos de iguais juntos, exatamente como o Eric fez ali, um coladinho a partir do outro, isso é um outro operador, que é o operador igualdade. O que é essa linha 36? Né? Pode ser importante eu frisar isso. Essa linha 36 é uma expressão. A gente tem um operador e a gente tem dois operandos, né? São duas coisas, uma antes do operador, outra depois do operador. O que tem antes do operador? A gente sabe que é a coluna estudantes da planilha chamada turma. O que é a coluna estudantes? É um vetor de nomes, nesse caso, né? É um vetor de textos. Então, um operador, nesse caso aqui, faz uma operação de comparação. Ele é um operador de comparação. A gente viu lá na primeira aula. Quem quiser, reveja lá. A gente tem uma lista de operadores comparativos. Lembra que eu falei para vocês, né? Muito cumulativo, realmente, mas eu vou lembrando. A gente tem um operador de comparação. Se a gente tem uma comparação, o resultado de uma operação de comparação, em geral, é um resultado lógico. É verdadeiro ou falso? Lembra lá na primeira aula que eu fiz assim, 5 é maior do que 3? Isso é uma comparação. 5 é maior do que 3? Verdadeiro. 5 é menor do que 3? Falso. 5 é igual a 3? Falso. 5 é igual a 5? Verdadeiro. 5 é maior ou igual a 5? Verdadeiro também, porque é igual. Então, são operadores de comparação. Aqui a gente passou a fazer um operador de comparação textual. O vetor estudantes, a coluna estudante da planilha, a coluna inteira é igual a o nome, né? O que está na direita da comparação, ao nome literal Júlia. Aí vocês podem parar e fazer assim, bom, como é que uma coluna inteira poderia ser igual a um nome? Seria uma boa pergunta para se fazer. Em princípio, não pode, né? Uma coluna é um vetor, é um conjunto de vários elementos. Do outro lado, a gente tem um único elemento, um único nome, que é o nome Júlia. Mas essa é uma operação muito comum de ser feita no R, porque é uma linguagem estatística. Quando você compara um vetor com um único elemento, o que o R faz? Ele compara elemento a elemento do vetor com o elemento que você indicou. Então, na linha 36, quando o Eric rodou a linha 36, o que na prática ele fez? Ele olhou, clica para a gente na turma de novo, Eric, por favor, na aba turma. Beleza. Ele pegou a coluna estudantes e ele foi um por um, elemento a elemento, e fez essa comparação. Ele pegou a primeira linha da coluna estudante. Ele olhou, Bia. Bia é igual a Júlia? Resultado, falso. É a primeira saída ali do console. Ele pegou o segundo elemento. Ana é igual a Júlia? Falso. Carlos igual a Júlia? Falso. Júlia igual a Júlia? Verdadeiro. Ele indicou isso diferentemente ali, né? Saiu true.
E ele fez isso até o final, elemento a elemento, e só encontrou uma Júlia, que era o esperado, realmente. Então, a gente fez essa comparação elemento a elemento com, né, elemento a elemento de um vetor com um único elemento, que foi o elemento que a gente indicou, que era o elemento literal, texto literal, Júlia. O resultado, a saída, foi aquela saída de comparação ali, né? Falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. A saída, estou adiantando um pouquinho da aula que vem, mas acho que pode ser importante vocês pegarem isso agora. A saída também foi um vetor. O resultado dessa comparação é o resultado que está ali no console, né? Falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Também é um vetor. O que é um vetor? É um conjunto ordenado de elementos. Esse vetor aqui não é um vetor numérico, não é um vetor textual. Também não estão entre aspas os valores de saída dali. Ele é um vetor de elementos lógicos. Só tem dois valores possíveis para elementos lógicos: falso e verdadeiro. Mas eles fazem toda a diferença. Eles são literalmente o inverso do outro. Ou algo é falso, ou algo é verdadeiro. Essa é a famosa lógica binária. Então, a gente fez uma comparação e obteve como resultado um outro vetor. Esse vetor, para a gente, é um vetor muito importante, é um vetor informativo, porque ele carrega a informação de qual dos estudantes é chamado Júlia. Estou indo para a semântica agora, né? Estou fazendo uma pergunta. Eu quero saber informações a respeito do estudante chamado Júlia. A estudante chamada Júlia, então eu tenho que fazer essa comparação e tenho que falar para o R de algum jeito, que é essa comparação que eu quero fazer. Vamos voltar para o código e fazer essa atribuição. Então, a gente estava vendo que a gente precisava atribuir a variável condição, esse novo objeto que a gente está criando para armazenar na memória, o resultado da linha 36, porque a gente vai usar esse resultado para alguma coisa no futuro. Então, vamos copiar a linha 36 inteira e vamos colocar depois do sinal de atribuição da linha seguinte. Vejam que o sinal de erro sumiu, indicando, então, que o que a gente está fazendo é válido. A gente costuma ler a atribuição sempre da direita para a esquerda. Mas eu falei para vocês uma forma de ler da esquerda para a direita também, né? A gente pode ler de várias formas diferentes. A forma mais direta talvez seja: a variável condição recebe o resultado de. Aí a gente para e olha tudo que está à direita do operador. A variável condição recebe o resultado de. O que está à direita? Eu falei para vocês que é uma comparação. Então, ela vai receber o resultado de uma comparação. É um operador relacional que é a operação de igualdade. Essa operação me diz se isso é igual, verifica para mim se isto é igual. É uma operação de igualdade. Qual é o resultado dessa operação de igualdade? A gente está comparando um vetor de nomes com um único nome. Eu falei para vocês, a gente compara um vetor de elementos com um único elemento, ele faz uma comparação elemento a elemento. Ele dá o resultado elemento a elemento. O resultado também vai ser um vetor. Vamos executar essa linha para a gente ver? Olha o que surgiu do lado direito. Ali nas nossas variáveis de ambiente. Surgiu uma condição, que é o nome do objeto que a gente batizou, e o que esse objeto é? Qual é o valor desse objeto? Para a gente ver o valor, a gente vê o que está logo à direita do nome dele. Tem ali log, significa valor lógico. Depois tem um colchetes e um número, 2 pontos e outro número. A gente já viu isso na última aula, né? O que é isso? É um vetor. É um conjunto ordenado de elementos. Quantos elementos possui este vetor? 7 elementos. Possui 7 elementos numerados de 1 até 7. Quais são estes elementos? É exatamente a saída do console, né? Que a gente rodou antes, a gente viu. Falso, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso, falso. Um vetor de elementos lógicos. Tudo que a gente fez aqui agora foi armazenar esse vetor para a gente conseguir utilizar esse vetor de uma forma que nos seja interessante. Dúvidas até agora, pessoal? Todo mundo acompanhando?
Vamos, então, usar esse vetor para ajudar a gente a acessar os dados de uma maneira condicional. Está aprendendo a fazer condições para acessar os dados condicionalmente. Vamos chamar de novo a planilha turma. Vamos fazer uma nova fatia. É para escrever, por favor, Eric. Vamos Uma acessar... linha ou não? Pode ser nessa mesma linha, tanto faz. Ah. Nesse caso, pode ser na mesma linha. Então, a gente está acessando de novo a planilha turma e a gente quer fatiar a planilha turma. Queremos um intervalo dessa planilha turma. Sempre que a gente vai fatiar uma planilha, a gente tem o operador. Gabriel, desculpa, me perdi aqui. Tranquilo. A gente está querendo pegar a planilha turma e a gente está querendo pegar um intervalo específico dessa planilha. Uma fatia. Perfeito. A gente usa os colchetes. Sempre que a gente usa os colchetes para fatiar uma planilha, a primeira coisa que eu gosto de fazer, para não esquecer logo, tá, gente? Se eu vou fatiar uma planilha, eu sei que ela tem duas dimensões. O que eu tenho que ter obrigatoriamente? Sempre, sempre, sempre. Vírgula. A vírgula. É a primeira coisa que eu escrevo quando eu estou escrevendo, para eu não esquecer. Eu sei que eu tenho que ter linhas, eu sei que eu tenho que ter colunas. Legal. Agora eu vou parar e pensar. Eu quero apenas uma fatia de linhas, eu quero apenas uma fatia de colunas. Se eu estou querendo os dados de uma estudante específica, eu estou querendo uma linha específica da planilha. Faz sentido isso? Eu quero a observação de uma estudante. É um dos elementos da turma, né? Uma linha é uma observação de uma pesquisa. Então, eu vou ter que dar uma condição para as linhas e não para as colunas. Qual é a minha condição de seleção? Quais linhas da planilha eu quero? Eu quero a linha da planilha que seja a linha referente à estudante Júlia. Como é que eu sei qual é a linha da planilha da estudante chamada Júlia? Eu poderia olhar na planilha, procurar o nome dela, dar um scroll lá em 2.000 entradas, né, da nossa pesquisa e ver que a Júlia está na linha 1.200 e alguma coisa. Isso não é muito semântico, né? Isso não é muito direto, isso não é muito informativo. Se eu quero a linha que tem o nome de estudante Júlia, eu estou criando uma condição específica, que é a condição que a gente já fez. A gente já preparou a nossa condição na linha anterior. Então, eu quero uma fatia da planilha cuja linha seja a condição que a gente criou. Eu vou escrever somente condição antes da vírgula. Depois da vírgula, eu sempre gosto de dar um espaço por padrão, só por hábito mesmo, é um padrão interessante de se obedecer. Quais colunas eu quero? Eu quero todas. Eu quero todas as informações a respeito da estudante Júlia. Se eu quero todas, eu posso omitir o valor dessa dimensão. Vamos executar e ver o que acontece da linha 38? Olha o resultado que a gente tem. A gente tem exatamente a linha cuja estudante tem o nome, né? Na coluna estudantes, o nome é Júlia. Esse é o resultado da linha 38. A operação de atribuição foi só algo que facilitou o nosso entendimento. E foi algo que armazenou uma condição específica e deixa a nossa linha mais sintética, mais direta de ser lida. Só que é a mesma coisa que fazer a fatia da linha de acordo com aquela comparação relacional, com aquela comparação de igualdade. Eric já saca como a gente pode fazer isso diretamente? Alguém já entendeu? Eu quero repetir na linha 39 o mesmo efeito da linha 38. Em vez de escrever condição, eu quero escrever aí o comando, a expressão que condição está armazenando. Eu quero evidenciar a minha condição. Alguém quer chutar? Já fez isso algumas vezes. Eu sei que não é muito direto, mas eu estou fazendo várias vezes para vocês irem se acostumando com as possibilidades de substituição de linguagem. Escreve para a gente de novo, turma. Vamos fazer uma fatia. Essa fatia vai ser substituir a condição por aquilo que condição armazena. O que está sendo armazenado na variável condição? A gente armazenou com a atribuição.
na linha 37. Então, na linha 37, o que está sendo armazenado em condição? Pode selecionar aí com o mouse. A gente quer só a expressão. A expressão é tudo que está depois do sinal de atribuição. Exatamente. Se a gente copiar isso aí e colar exatamente na posição, na posição da condição, lembre-se, a gente está fazendo uma fatia. Sempre que a gente fatia de uma planilha, tem que ter vírgula. Sempre, sempre, sempre. Aí, nesse caso, a vírgula entraria onde, Gabriel? Ah, então. Se isso que você colou aí agora está substituindo a linha anterior, a palavra condição, Ah, tá. Então, cadê? perfeito, exatamente. Então, de novo, tá, gente? Idêntica à linha anterior, né? Construímos aí fizemos mais uma construção idêntica à linha anterior. Pode rodar para a gente conferir? O resultado é idêntico, é o mesmo, né? Faz sentido. Se na variável condição, o que a gente armazenou com a nossa atribuição foi o resultado daquela expressão, se eu colocar direto aquela expressão ali, tem que ter o mesmo resultado. Tem que ter a mesma saída. Quando a gente fez na linha 36, 37, 38, né? 3 operações, vamos lá. Na linha 36, qual foi a operação que a gente fez? Uma comparação de igualdade. E a gente viu qual era o resultado dessa comparação. Na linha 37, a gente somente armazenou o resultado dessa comparação numa variável, né? Numa variável chamada condição, o nome que a gente quis dar. Na linha 38, a gente usou esta variável, usou o que estava armazenado dela, né, nessa variável, que era o resultado daquela expressão, para selecionar uma fatia da planilha. Na linha 39, a gente só comeu uma etapa. A gente só não fez a atribuição e não usou a variável para fazer a condição, para fazer o fatiamento da planilha. É como se a gente tivesse pulado diretamente da linha 36 para a linha 39. Vejam isso, né? Na linha 36, temos a nossa operação de comparação. Uma operação de comparação relacional à operação igualdade. Lembra, igualdade significa este elemento do vetor é igual a este outro elemento que está antes e depois do sinal de igualdade? Um por um, né? A gente viu um por um cada um dos elementos. Quando foi o caso, quando foi verdade, a gente foi para a linha 39 e chamou isso como a condição de seleção das linhas da nossa planilha. Vou ler agora, de novo, tá, gente? Código é leitura, tá? Código é interpretação. Código é vocês se acostumarem a ler, né? Decodificarem uma informação de algum outro jeito. Como é que a gente lê a linha 39? Da planilha turma, eu quero uma fatia. Qual fatia eu quero? Eu quero um conjunto específico de linhas e quero todas as colunas. Quais linhas eu quero? Eu quero as linhas da planilha turma, nas quais, na coluna estudantes, o valor dessa coluna seja Júlia. De forma muito semântica, eu quero as informações da estudante Júlia. Quero acessar as informações da estudante Júlia. Vou ler de novo pensando o código, gente. Da planilha turma, eu quero uma fatia. Aí eu olho para a vírgula, tá? Meu olhar imediatamente vai para a vírgula. Eu quero linhas ou eu quero colunas? Eu olhei ali que coluna está vazio, então eu já falo, eu quero todas as colunas. Mas eu não quero todas as linhas. Eu quero as linhas que obedeçam a uma determinada condição. As linhas que correspondam a uma determinada comparação. Qual é essa comparação? Eu quero, na coluna estudantes, da mesma planilha, eu tive que repetir a planilha, nessa mesma planilha, essa planilha tem uma coluna estudantes. Na coluna estudante tem vários valores. Eu só quero a linha na qual o valor estudantes seja Júlia.
Deixando vocês pensarem um pouquinho, vendo se tem dúvidas. Então, só para confirmar que eu fiquei confusa durante o momento, na vírgula é sempre linha e coluna, sempre. Sempre. Absolutamente, quando a gente faz uma fatia de uma planilha, a vírgula é obrigatória no interior dos colchetes. E ela sempre vai separar. O que vem antes dela são quais as linhas eu desejo. O que vem depois dela sempre vai ser quais as colunas eu desejo. Então, aproveitar a sua pergunta, Mariana. Vamos dizer que eu quero saber quantas faltas a Júlia teve. Olha como essa é uma pergunta completamente semântica, né? Tem nada de programação, tem nada de computação. Quero saber quantas faltas a Júlia teve. A gente já sabe, na linha 39, acessar totalmente a informação da linha da estudante Júlia. É o que vem antes da vírgula. Se eu quero saber somente quantas faltas ela teve, copia a linha 39, Eric, para a gente não perder essa linha, por favor. Copia ela integralmente na sua linha seguinte. Acho que a Eric já estava começando a ver ali o que tinha que ser feito. O que a gente tem que fazer? Faz na linha 40, para a gente manter a 39 íntegra. Se eu quero saber as faltas da Júlia. Tem algumas formas de fazer isso. Eu posso botar o número da linha, né? Se eu souber. Da linha, O não. número da coluna, se eu souber. Perfeito. Ou eu Experimenta aí. posso. Mas eu só não sei qual é o número da coluna. Pode dar uma olhada. Você tem uma abinha ali aberta com a turma. 1, 2. Será que isso funciona? Resultado. Está me dizendo que a aluna Júlia tem 2 faltas. Confere. Vamos olhar na planilha. Não custa. A aluna Júlia possui 2 faltas. Confere. Mas o Eric percebeu que tinha outro jeito de a gente fazer esse acesso. Como seria? Pelo literal? Exatamente. Olha que bacana. A gente vai ganhando semântica, né? Valor semântico, sentido. Eu quero saber qual é o valor da coluna faltas para quais linhas? Para as linhas em que a estudante é chamada Júlia. Essa linha é uma linha de código, né? Sério, olhem para essa linha 40, e digam no começo desse semestre, vocês imaginavam que seria possível vocês olharem para essa linha e saberem o que essa linha significa? Saberem o que ela representa? Mas eu tenho certeza que vocês já começaram a entender, pelo menos, já estão entendendo, já estão pegando como é que se lê código. Ler código é só uma outra forma, uma outra linguagem, é aprender outra linguagem, né? Por isso que eu falei no começo de vocês, quem tem facilidade com línguas, em geral, tem facilidade com programação. Essa linha 40 eu quero saber quantas faltas a estudante Júlia tem. Mas é estruturadamente, é pensado. Na coluna faltas, eu quero o valor da coluna faltas para quais linhas? As linhas em que a estudante seja chamada Júlia. O valor da coluna estudante seja o texto literal Júlia. Acho que agora vocês finalmente estão começando a ver um pouco, né? É demorado, eu sei esse começo especialmente, mas onde que isso pode dar, onde que isso pode levar para vocês manusearem planilhas muito grandes, tá? Sem precisar pensar em números de cada uma das colunas, afinal, a Q27, qual era essa pergunta mesmo? Não lembro, olha numa outra planilha para consultar. A gente aprende, né? Domina a linguagem, domina o universo de pesquisa e começa a ganhar as perguntas semânticas. Vamos fazer outra comparação para a gente exercitar mais um pouco isso. Pula 2 linhas para a gente, Eric. Vamos dizer que eu queira perguntar. Tá? Agora eu só vou falar a pergunta e, por favor, tentem pensar, chutem, escrevam, não tem problema errar. Eu vou criar uma nova condição. A gente criou uma condição na linha 36. Pode ser da linha 37, Eric já quer armazenar. Tudo bem, pode ser também. Mas qual é a condição que eu quero? Eu quero saber quais alunos não faltaram. Expressando puramente em linguagem natural. Eu quero saber quais alunos não faltaram. Como vocês fariam essa pergunta? Como é que vocês fariam essa condição? Tentem imaginar. Podem falar, podem escrever.
Perfeito. A condição já está certa. Vocês veem que eu não falei código para vocês. Eu falei uma pergunta absolutamente em linguagem natural. Eric conseguiu traduzir em linguagem natural uma pergunta para uma condição de código. Eu quero saber os alunos que não faltaram. Bom, eu tenho uma planilha. Essa planilha tem uma coluna com as faltas. E se eu quero saber quem não faltou, o valor dessa coluna tem que ser 0. Condição feita. Vamos armazenar essa condição? Como é que a gente armazena uma condição? Está lá? Está feita a nova condição. Vamos rodar essa condição para ver o que ela demonstra para a gente? Qual foi o efeito da condição? Legal? Alterou o valor lógico daquela variável. Alterou o valor dessa variável, que é um vetor de elementos lógicos. Vamos até ver se essa condição, como é que essa condição está correspondendo. Escreve só a palavra condição e roda para a gente. Legal. Se você tivesse rodado a linha 42, deveria ser o mesmo resultado. Sim. Beleza. Né? Se a gente atribuiu aquela expressão a uma variável, se a gente roda aquela variável, é a mesma coisa que rodar aquela expressão, não são equivalentes. Alteramos a condição. Nossa condição não é mais estudante chamada Júlia. Nossa condição agora é pessoas com 0 faltas. Alunos que não faltaram. Vamos consultar a nossa planilha agora para descobrir quais são os estudantes que não faltaram? Como a gente faz isso? Vamos executar? Descobrimos quem foram os alunos que não tiveram faltas. A linha 38 é idêntica à linha 45. A condição é que mudou. Então, a saída tem que ter mudado. É o resultado da nossa consulta? Vamos conferir. A gente está com a planilha pequena, é fácil. Vamos olhar lá. Vamos olhar as faltas. Realmente, pegamos as linhas dos alunos que não possuem faltas, as linhas dos alunos cujo valor na coluna faltas é 0 e exibimos todas as colunas destas duas linhas. É a linha com o estudante Ana, a linha com o estudante Carlos. Aqui, na verdade, são as linhas em que faltas são 0. A gente não pediu Ana, a gente não pediu Carlos. A gente queria saber quem não tinha faltado. Quem não faltou foram os alunos chamados Ana, aluno chamado Carlos. E a gente teve as informações. Estamos pegando as condições, certo? Vou continuar, então, agora, de novo, mais em linguagem natural, para a gente continuar fazendo outra condição. Pula mais uma linha para a gente, por favor. Pode falar, Juliana. Aqui ficou salva essa condição anterior também. Como é que ele sabe que ele sempre vai para a última condição que eu criei? Ele vai pegar a última condição? Então. Lembre-se que a execução é sempre sequencial, linha a linha. Então, quando o Eric rodou a linha 43, por ele ter rodado a linha 43 com o mesmo nome da linha 37, ele substituiu a condição. Nada impede de você dar um outro nome para a condição, que é exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora, no próximo exercício. Mas que bom que você pegou isso já. A gente substituiu a condição. Quando a gente substituiu, a gente perdeu a condição anterior. Porque a gente que fez a atribuição um pouco descuidada, né? Mas foi de propósito. A partir de agora, eu vou propor a vocês uns nomes que têm uma semântica melhor. São nomes mais sólidos para variáveis. Então, com isso, a gente vai poder manter mais de uma condição para daqui a pouquinho, acho que era isso que você queria chegar também, a gente começar a combinar diferentes condições. Aí as nossas buscas ganham um grande sentido. Te responde, Juliana, é isso? Sim, sim. Obrigada. Beleza, que é isso.
Então, vamos lá. Vamos fazer agora uma outra comparação, tá? Não vamos armazenar ainda, não. Se eu quero saber quem é que faltou mais do que 7 vezes, né, durante o semestre, quero fazer uma comparação para eu descobrir quem é que faltou mais do que 7 vezes. Como que a gente faria isso? Foi uma boa tentativa, mas eu quero saber quem faltou mais do que 7 vezes. Todo mundo pode falar, gente. Quem quiser sugerir também, ajudar o Eric. Colocar os dois sinais de iguais depois de mais 7. Seria complicado isso. 2 sinais de igual seria uma operação de igualdade, uma comparação de igualdade. E um sinal de mais é uma operação de soma. Daria um erro, a gente não conseguiria nem terminar essa linha. Tem um outro operador, que a gente viu lá na primeira aula, que eu já falei para vocês aqui há pouco, e que o Eric quase acertou ali, que é o operador que dá esse sentido. Eu quero saber um número maior do que outro, né, uma certa quantidade. Só o sinal de maior, então? Essa aqui seria o sinal de menor. Ah, Na dúvida, lembrem-se, tá? O lado que está aberto é o lado que tem uma distância maior entre em cima e embaixo, tá? Maior e menor, eu sei que né, não é fácil, mas estou fazendo aqui um desenho, né? Maior e menor. Quando você tem o maior, você tem mais espaço. Então, isso significa que quem está para cá é maior do que quem está para cá. E o contrário, tá? É um jeito como eu lembro. Então, eu quero saber maior do que 7 faltas. A Sara sugeriu no chat maior ou igual. Seria outra comparação possível. Mas, de fato, eu não falei que eu queria mais ou, né, mais ou 7 faltas. Eu não falei 7 faltas ou mais. Eu falei que eu queria descobrir quem tem mais do que 7 faltas. Então, só o operador de maior, como o Eric fez, tá certo. Se eu quisesse saber se uma pessoa tem 7 faltas ou mais, o que a Sara sugeriu ali no chat estaria certo. É o sinal de maior ou igual. Maior ou igual é o símbolo de maior, imediatamente seguido do símbolo de igual. E menor ou igual é a mesma coisa, é o símbolo de menor primeiro, seguido do símbolo de igual. Então, agora a gente tem uma nova condição. Queremos saber quem é que tem mais do que 7 faltas. Pode rodar. Ele nos mostra um valor lógico também, um vetor, né, de valores lógicos. E a gente vai guardar isso como uma condição, mas como a Juliana percebeu ali, né, vamos dar um nome melhor para isso. Vamos botar o nome que é o nome literal dessa condição. Então, eu gosto de chamar de faltas acima 7. assim Legal, mesmo? pode ser assim. Eu gosto de colocar um espaço, só que a gente não pode botar um espaço direto. Então, a gente tem que usar aquele underline, né, o sublinhado. Isso, e depois da palavra faltas, eu gosto de colocar um também. É uma sugestão para vocês, tá? Fica um pouquinho mais legível, eu acho, né? Faltas acima 7. Estamos criando uma nova variável. Vamos atribuir a essa variável o valor da expressão da linha anterior. É só você copiar a linha anterior depois do sinal de atribuição. Pode executar. Criamos uma nova variável, que é um vetor de valores lógicos, e vamos usar esta condição para fazer uma última consulta. Eu vou falar de novo em linguagem natural e vocês veem como fazer. Eu quero saber os nomes dos alunos que têm mais do que 7 faltas. Linguagem natural total, tá vendo, gente? É semântica pura. Quero saber os nomes dos alunos que têm mais do que 7 faltas. Como que eu traduzo isso numa pergunta de código, num comando específico?
Eu quero os nomes dos alunos. Até aí tá certo. Bom dia, pessoal. Desculpe o atraso. Bom dia, Alckmin. Certíssimo, Eric. Pode executar para a gente. Olhem o resultado, né? Olhem a saída. A saída é um único elemento. Poderia ter sido mais de um, de fato. Mas o que essa linha 49 quer dizer? E vejam como a semântica dela é forte, né? Da turma, eu quero saber quem tem acima de 7 faltas e o que eu quero de quem tem acima de 7 faltas? Os nomes. Olha lá na planilha para a gente conferir. Clica de novo na turma. Se a gente olhar faltas e a gente olhar a nossa condição, como é que foi feita a seleção da linha? Qual era a condição de seleção da linha? Era acima de 7 faltas. Então, ele olhou para a coluna faltas. Na coluna faltas, ele foi elemento por elemento, olhando. 4 é maior do que 7? Falso. 0 é maior do que 7? Falso. 0 é maior do que 7? Falso. 2 é maior do que 7? Falso. 9 é maior do que 7? Verdadeiro. 1 é maior do que 7 e 3 é maior do que 7? Ambos falsos. Gerou aquele vetor de condição. Foi isso que permitiu que ele selecionasse a linha. Chegamos, então, na linha em que a gente tem alguém com mais do que 7 faltas. É a linha 5. Mas eu não pedi a linha 5 inteira. Eu queria, nesse caso, somente o nome. Então, eu fui, fatiei, selecionei a coluna que eu queria. Qual coluna eu queria? A coluna com o nome, que é a coluna chamada estudante. Então, o Eric foi lá e escreveu, literalmente, abrindo aspas, o nome da coluna. Coluna estudante. Resultado, a saída não foi a linha inteira. A saída não foram todas as informações de Edu. Eu não queria todas as informações da linha 5. Eu queria só a informação da coluna estudante. Saída, Edu. Beleza. Vamos fazer mais uma última consulta, então, o seu último treino nesse caso. Eu quero saber quais foram os alunos que tiveram nota pelo menos 6. Quem teve nota pelo menos 6? Mudei o jeito de falar, hein? Pequeno detalhe, faz uma pequena diferença. A lógica continua sendo a mesma. Então, pula só uma linha, por favor, Eric, antes dessa, para a gente separar cada uma das condições. Obrigado. Podem ajudar, gente. Pelo menos 6. Aí eu acho que é o que a Sara falou, né? Exatamente. Perfeito. Que bom que vocês já perceberam. Sara já tinha ajudado a gente a adiantar a resposta. Eu quero a nota pelo menos 6. Como as notas são valores fracionais, eu vou querer 6.0. Eu quero, de fato, explicitar que eu estou tratando com um valor que tem casas decimais. Daria certo 100.0 também, tá, gente? Mas acho que vale a pena explicitar nesse caso. Construímos uma nova condição. Vamos rodar para a gente ver? Nosso resultado é, de novo, um vetor lógico, né? Como acima. Vamos dar o nome para essa variável. Eu gosto de chamar essa de nota 6 ou mais. Nota 6 ou mais. Para mim é um nome informativo. Vamos atribuir a esta variável o valor da expressão que a gente construiu, como a gente fez antes. Salvamos, olha nossas variáveis ali crescendo, olha nosso ambiente começando a ficar mais cheio. Não está poluído ainda, longe disso, mas só para vocês saberem que isso acontece, por isso que o remove às vezes é importante. Legal. Então agora vamos descobrir quem são os estudantes com nota 6 ou mais. Quais os nomes dos alunos que possuem nota 6 ou mais?
Vamos rodar? Idêntico, né? A lógica é a mesma. Eu queria mostrar para vocês uma forma um pouquinho alternativa de fazer isso, que ainda é semântica. Eu particularmente não gosto dela, eu prefiro essa como o Eric fez, mas como é uma forma alternativa e válida, acho que vale mostrar para vocês, caso vocês vejam isso em algum código, que vocês tenham acesso depois. Então, escreve de novo, Eric, exatamente o que você escreveu na linha 53, mas apaga o literal estudantes. E aí, depois do colchetes, coloca um cifrão estudantes. E roda para a gente. Veja que a saída é idêntica. Essas linhas, de novo, tá? 53 e 54 são absolutamente equivalentes. Para quem tiver lembrado, tiver memorizado, tiver preferido usar o cifrão para fazer o acesso às colunas, talvez prefira essa forma daqui. Eu gosto mais da anterior, eu gosto mais de explicitar internamente linhas e colunas dentro da fatia dos colchetes. Mas dá no mesmo isso aqui. Vamos voltar na planilha para ver como isso foi feito? Clica lá de novo. Passo a passo, né? O que esse segundo comando fez foi igual ao primeiro. Ele primeiro buscou na planilha quais estudantes tinham... Quais estudantes não, desculpa. Quais as linhas possuíam notas 6 ou mais. Quais linhas ele selecionou? Aí a gente olha um por um. Ele selecionou a linha número 1? Sim, verdadeiro. Número 2, verdadeiro. Número 3 e 4, verdadeiro. Número 5 e 6, lembre-se, sempre está comparando. Comparou 2. 2 é maior ou igual a 6? Não é. Então, falso. Não quero essa linha. Não quero a linha 5. Linha 6. Notas, 5 é maior ou igual a 6? Não é. Falso. Não quero a linha 6. Linha 7. 7 é maior ou igual a 6? É verdadeiro. Então, a primeira parte do comando selecionou essas 5 linhas, onde a gente teve o valor verdadeiro ali no vetor. Depois, a segunda parte do comando, volta no código, por favor, para a gente, Eric. O que o cifrão fez ali? Ele pegou somente a coluna estudantes. Volta na planilha. Se a gente tinha pegado aqui só as linhas em que notas correspondiam à nossa condição, ele ignorou a linha 5 e ignorou a linha 6. Ele já tinha uma seleção inicial, eliminando a linha 5, eliminando a linha 6. Mas a gente tinha a planilha toda. Eu não queria a planilha toda, eu queria só os nomes. Qual foi a seleção que eu fiz? Eu fiz uma seleção de colunas, ou depois da vírgula, ou com o cifrão depois do colchete. Então, ele selecionou a coluna estudante. Pega a coluna estudante, que tem os nomes dos estudantes. A linha 5 e a linha 6 não existem mais no meio dessa consulta. Elas foram eliminadas pela condição da linha. Resultado, sabemos ali Bia, Ana, Carlos, Júlia e Paulo. Vocês já devem ter percebido que não foi à toa que eu pedi quem tinha mais do que 7 faltas, não foi à toa que eu pedi notas 6 ou mais. É o valor semântico, para fora do código, inclusive, dessas consultas. Por que eu gostaria de saber quem tem mais do que 7 faltas? Quem chuta? Porque reprova uma matéria de 4 créditos. Exatamente. Vocês sabem que vocês só podem ter 7 faltas uma matéria de 4 créditos. Então, se eu quiser facilitar minha vida e saber quem já está reprovado, porque faltou muito, acho que não está controlando falta na pandemia, distância remota, é só um exemplo. Mas vocês sabem, né, que é reprovação por falta. Então, faz sentido essa pergunta. A pergunta não é arbitrária. Eu não perguntei da minha cabeça. Eu perguntei porque fazia sentido fazer essa pergunta. Da mesma forma, por que faz sentido a gente perguntar quem tem uma nota 6 ou mais? Está pelo menos na média. Exatamente. É quem está aprovado por média, que não precisou fazer prova final. A gente torce para não ser o caso, né? Nunca. Então, essas duas perguntas têm um sentido. E elas nos trazem informação. E é interessante que a gente armazene essa informação na nossa planilha. Se a gente gerou uma informação válida, a gente está acrescentando uma informação ao nosso universo de pesquisa. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer aos pouquinhos.
Antes de tudo, a gente vai criar uma nova coluna. Vou mostrar até como criar uma coluna em branco, uma coluna vazia. Não é muito usual a gente fazer isso, mas é bom que vocês saibam fazer. Então, volta no código para a gente, por favor. Escreve pulando uma linha o seguinte, Eric. Eu vou criar uma coluna nova chamada situação. Vai chamar situação. Eu vou escrever turma, que é o nome da planilha. Fazer o cifrão, que é o símbolo de coluna, né, de acesso a uma coluna. E vou escrever o nome de uma coluna que não existe. No caso, vai ser a coluna situação. Sem acentuação. Tá ótimo. Eu vou atribuir a esta coluna situação um valor. Eu preciso atribuir um valor a ela. Se eu vou atribuir um valor, eu vou fazer uma operação de atribuição. O valor que eu vou atribuir vai ser a letra N de navio maiúscula e a letra A de abelha maiúscula. Imediatamente uma após a outra. Ficou coloridinho ali, porque tem um sentido específico. Eu acho que eu falei para vocês, mas vou repetir. NA significa non-available. Significa não disponível. É um dado indisponível. É um dado que a gente ainda não tem. Normalmente isso é uma falha para pesquisa, para planilha, mas ela não deve ser uma falha que impeça que a gente continue fazendo alguma coisa. Vamos criar uma coluna vazia. Então, pode rodar essa linha. Vamos olhar a nossa turma, nossa planilha? Está lá. Criamos uma quinta coluna com um nome, é muito importante manter o nome, a semântica, e ela tem valores NA, valores indisponíveis. Está até mais fraquinho ali em itálico, né, para mostrar para a gente que não é um valor, é literalmente um valor indisponível, um valor ausente. Né? E aí a gente pode fazer isso de duas outras formas diferentes. Vou falar para vocês só para vocês saberem também, vou pedir para o Eric escrever imediatamente depois. A gente poderia ter feito turma com uma fatia da turma somente com uma dimensão, que é raro, e a gente poderia abrir aspas e literalmente escrever situação. Pode dizer, e faz a mesma atribuição depois. Tá ótimo. Você pode executar de novo, não vai ter feito agora porque ela é idêntica à linha anterior. E tem um terceiro modo de fazer, beleza. E tem um terceiro modo de fazer que é idêntico a esse daí, só que colocando as linhas em branco na fatia. Então, é omitindo, que é deixa em branco, coloca uma vírgula e escreve situação também. No espaço das colunas. Isso. É literal. Pode fazer a mesma atribuição. Então, gente, 3 formas diferentes de se criar uma coluna nova numa planilha sem nenhum dado nela. A minha preferida é a primeira. Eu gosto de usar o cifrão, eu acho que ele tem uma semântica forte. Para quem não gostar, talvez até a terceira seja melhor, para quem estiver mais confortável com sempre ter vírgula, quando a gente está acessando o dado, né, de 2 dimensões. Da linha 57, ela foge um pouco essa regra, por isso que eu não gosto dela. Mas, se vocês virem em algum lugar, se vocês preferirem, podem usar igual. Ô, Gabriel, Pode falar. por que na linha 57 é criada uma coluna e não uma linha? Por padrão, se você realmente não tem a vírgula, ele imagina que você esteja tratando somente de uma coluna. Ah, tá. Eu acho que isso confunde. Eu não gosto dessa notação. E eu acho que é mais seguro para a gente sempre pensar na vírgula, linhas e colunas, linhas e colunas, linhas e colunas. Eu acho um jeito mais seguro de fazer. Mas, por padrão, se numa estrutura de dados multidimensional você omite alguma dimensão, ele pressupõe que você está trabalhando com a última dimensão. Ou com as últimas, de trás para frente. Dá para fazer isso aqui, se não me engano, até tridimensionalmente, mas nem cheguei perto disso. Isso é muito confuso, não vale a pena. Não tem nada a acrescentar para a gente. Beleza. Vamos, então, atribuir valores para essa coluna. Só que a gente vai querer atribuir valores segundo determinada condição. Vamos atribuir segundo uma condição específica. Pula mais uma linha para a gente. E vamos ver, então, quem está faltando muito, quem faltou acima de 7, vai ser a nossa condição de seleção das linhas. Então, vamos, de novo, fatiar a planilha. E fatiando a planilha com a condição
faltas acima de 7. É a condição que a gente já criou ali em cima, né? Ó, o RStudio até sugere faltas acima de 7. Essa é a seleção das linhas, mas eu preciso selecionar as colunas, porque eu estou mudando o dado de uma coluna. Qual é o dado da coluna que eu quero mudar? É a coluna que a gente acabou de criar, é a coluna situação. Como eu acesso a coluna situação? Érico já está lá, pelo seu nome, tá ótimo. Vamos fazer uma atribuição aí? Estamos juntando tudo que a gente viu na aula de hoje. Como é que a gente faz uma atribuição? É o sinal de atribuição, operador setinha. Vamos atribuir um texto literal chamado reprovação por falta. Se é um texto literal, ele tem que estar entre aspas. Pode até ter acentuação agora. Pode. Pode ter acentuação e pode ter espaço. Beleza. Vamos fazer essa operação de atribuição? No console, nossa, nada, né? Nenhuma saída. Não aconteceu nada? Aconteceu. Uma operação de atribuição altera algo na memória. Vamos olhar a memória. Pode até clicar na turma ali, que já está ali aquela abinha nossa aberta, ajudando a gente a ver. Está lá. Olha como é que o valor da coluna mudou. Olhem para o console. No console tem a última linha que foi executada. Vamos ler de novo como código essa linha. Na planilha turma, selecione as linhas em que essa condição é verdadeira. Qual é a nossa condição? Faltas acima de 7. Faltas acima de 7, confere, né? Linha só 5. Só a linha que tem 9 faltas é a linha do Edu. Selecionamos a linha. Em seguida, vamos selecionar a coluna. Qual é a coluna? É a coluna chamada situação. Em seguida, vamos alterar o valor na memória desta área selecionada. Qual é o novo valor? Antes era NA, passou a ser o valor texto reprovação por falta. Lemos o código assim. O que a gente fez aí? A gente transformou uma planilha de dados dizendo, olha, eu quero anotar quem está reprovado por falta. Né? Em linguagem natural foi isso, mas vocês sabem ler essa linha de código agora já. É um conjunto de seleções de linhas e de colunas e uma atribuição de valor para a gente fazer um preenchimento condicional, né? No tema da nossa aula de hoje, as condições. Vamos fazer uma outra agora, então? Vamos ver quem já está aprovado por média. Vamos fazer uma nova atribuição para quem está aprovado por média. Como é que vai ser essa nova atribuição? Legal. Já construímos a nossa condição. Qual é a coluna? Tá ótimo. O que a gente quer dizer? Aprovação por média. Vamos executar? Vamos conferir. Olha lá. Olha como está a nossa planilha, cada vez mais preenchida, condicionalmente, segundo determinadas condições que a gente escolheu. Como foi o procedimento interno? Primeira coisa, pega a planilha turma. Segunda coisa, quais linhas você quer? Eu quero as linhas em que a nota seja 6 ou mais. Uma pré-condição que a gente criou. Aquela condição foi construída pela gente com o operador de comparação. Onde as notas são 6 ou mais? Na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4 e na linha 7. As notas foram 6 ou mais. O que a gente faz com essa coluna? Qual é a coluna que a gente selecionou? A coluna situação. Escolhemos as linhas, escolhemos a coluna, nesse caso. Fizemos uma operação de atribuição. Sempre que foi verdade que a nota era 6 ou mais, na coluna situação, coloque o valor aprovação por média. Beleza. Só falta um valorzinho ali, né? Vamos fazer. Aí foi ótimo que me ter chegado agora, exatamente o que ele tinha perguntado também. A gente viu já no começo da aula, vemos de novo agora. Eu quero saber. Essa vai ser um pouquinho mais difícil, mas vamos ver se a gente consegue fazer.
Eu quero selecionar, vou fazer a seleção direta agora sem a condição, tá? Para ver se a gente consegue. A gente quer selecionar na planilha turma as linhas em que a situação seja NA. Eu quero selecionar as linhas em que o valor da coluna situação seja NA. Bota vírgula aí para a gente sempre pensar em linhas e colunas. Mas a gente não está pensando ainda nas colunas. Eu estou selecionando as linhas. Está perto, Eric, mas não funciona assim. A gente tem que primeiro selecionar as linhas. Pensa como é que a gente construiu as nossas condições nos dois casos anteriores. A gente tem que selecionar as linhas em que, nas colunas, o valor seja NA. A gente fez isso na linha 51, por exemplo. Foi quando a gente construiu uma condição. A construção da condição exige pensar de novo na planilha para ir acessar a sua coluna, para ir fazer uma comparação. Mas é para criar uma condição, então? Eu queria que vocês fizessem direto, se vocês puderem fazer direto, porque é a forma mais comum da gente fazer. Mas se você quiser criar a condição separada, pode fazer também. Eu quero a situação sendo NA. Eu consegui fazer alguma coisa aqui, só que não era isso que eu estava pedindo. Quer falar para a gente como você tentou, né? Eu coloquei turma, abri concheiro. Eu vou colocar aqui no chat, peraí. Beleza. O Eric pode seguir para a gente ver. Ah, agora sim. Não vai funcionar, Mariana. A condição que o Eric está fazendo ali estaria certa com tudo que a gente viu na aula até agora. Era onde eu queria que vocês chegassem. Tem, infelizmente, uma pequena exceção quando a gente faz uma comparação com um valor que está indisponível. Um valor NA, a comparação não pode ser feita com o operador de igualdade. Como ela é uma exceção, e ela é uma exceção relativamente comum, eu queria que a gente chegasse nisso aqui, para a gente chegar na lógica, que seria essa, mas a gente vai ter que usar uma função auxiliar para a gente fazer essa comparação. Então, vamos criar ela à parte mesmo. No começo dessa linha 64, Eric, não precisa apagar isso aí, não, mas escreve is.na. Antes aqui? Isso, is.na, o NA em minúsculas mesmo, abre parênteses, e agora no final da linha fecha parênteses. Beleza. Essa é uma nova função que a gente aprendeu agora somente para fazer comparação com valores indisponíveis, que é a seguinte. Este valor é indisponível? Literalmente é do inglês is non-available. É NA? É indisponível? Ele faz uma comparação idêntica àquela do operador de igualdade, mas o operador de igualdade não funciona para um valor NA. Nossa, sacanagem, né? Uma exceção completa. É igual língua também, gente. Tem certas pronúncias que a gente tem que saber porque foge às regras de acentuação, tem que saber a origem da palavra, é a mesma coisa aqui. Então, é uma pequena exceção, mas é importante vocês saberem que de vez em quando a gente tem que lidar com dados indisponíveis. A comparação com dados disponíveis é feita com essa função is.na. É indisponível? É não disponível? Aí você fez a pergunta, que é a pergunta certa, né? Na planilha turma, a coluna situação está indisponível? Acho que você pode rodar até assim, ele deve dar um resultado. É um vetor lógico. É o resultado que a gente esperava, certo? Olhando para a planilha.
A coluna situação, onde é que o valor dela está indisponível? É só na sexta linha. A gente já viu que era isso mesmo que acontecia. Então, essa vai ser a nossa nova condição. Não vamos armazenar a condição. Vou fazer de propósito, tá? Para a gente não ficar com a muleta de toda hora ter que armazenar a condição. Mas ela é útil também, tá? Ela é uma muleta interessante. Ela tem um valor bacana, especialmente para vocês aprenderem. Mas, com o tempo, ganhando fluência, é mais comum que a gente vá fazendo isso aqui. Vamos fatiar novamente a planilha usando essa condição. A condição não está armazenada, mas ela está literalmente na sua linha 64. Pode colar o que está na linha 64. Faltou só o nome da função. Ah, tem que vir com tudo. Tem que ser tudo. É, porque não armazenou, né? Exatamente, porque a gente não armazenou. Então, você tem que repetir a expressão inteira. Antes do is, não tem parênteses. Ah, tá. Isso, perfeito. Então, a gente fez a primeira seleção, que é a seleção das linhas. Escolhemos as linhas em que a situação é NA. Agora, o que a gente quer? A gente quer selecionar a coluna. A gente não selecionou a coluna ainda. Qual é a coluna que a gente quer mudar? É a coluna situação. Perfeito. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma atribuição, que vai ser a nossa última condição, que é um texto que diz em prova final. Literal, perfeito. Pode fazer a atribuição. Vamos olhar o resultado? Está lá. Preenchemos a nossa planilha condicionalmente, era o que a gente se propôs para a aula de hoje, com 3 condições diferentes. Primeiro, a gente pensou, quem é que já está reprovado por falta? Marcamos quem estava reprovado por falta. Quem é que já está aprovado por média? Marcamos quem está aprovado por média. Quem sobrou, né, por definição, é quem está em prova final. Pegamos quem sobrou. A gente não fez uma comparação também que podia ter sido feita, né? Será que a nota desse aluno é menor do que 6? E, além disso, ele tem menos do que 8 faltas? A quantidade de faltas dele é menor ou igual a 7? Aí ele estaria em prova final. Seria uma outra forma de a gente fazer essa comparação. A gente fez uma comparação por eliminação no final, né? A condição foi, bom, quem sobrou, quem não está nem aprovado por média, nem está reprovado por falta, é porque está em prova final. Então, conseguimos fazer, né, essa atribuição final. E agora vamos ver uma última coisinha, antes de a gente terminar a aula. Eu queria criar uma condição que contivesse, ao mesmo tempo, 2 conferências. Eu quero fazer uma condição dupla, uma condição mista, uma condição que agregue mais do que um critério, ao mesmo tempo. Eu vou querer saber... Ah, desculpa, o Alckmin levantou a mão. Fala, Alckmin. Você criou uma coluna, certo? Que no Excel, por exemplo, seria inserir uma coluna. Sim. Você pode fazer qualquer expressão matemática dentro dessa coluna? Fazer a expressão para quê? Eu não entendi. Para... Como uma fórmula no Excel. Não. Porque você... Não. Não, porque você não armazena, né? Você nunca armazena fórmulas no R. Você sempre armazena valores. O que você pode é fazer uma fórmula para que os valores que vão ser armazenados naquela coluna obedeçam à sua fórmula, à sua condição, que é o que a gente fez. Então, qual foi a nossa fórmula, né? Por exemplo, a gente perguntou quem são os alunos com as notas acima de 6. Então, a gente fez uma comparação usando o valor de outra coluna, que foi a coluna notas, e vimos quais eram os valores acima de 6. Criamos isso como uma condição lógica. Aí a gente alterou o valor da coluna situação segundo essa ordenação lógica, segundo essa condição. Mas não fica armazenado na célula, né, a condição. Ela fica armazenada no nosso ambiente, por exemplo. Se a gente olhar ali no nosso ambiente, né, onde tem condição, faltas acima de 7, nota 6 ou mais, a gente tem o resultado de uma operação lógica. Te responde isso, Alckmin? Quer dizer, você vai ter que fazer um atributo primeiro, atribuir uma fórmula ao atributo, e aí sim você pode colocar uma operação matemática. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá. Uma operação de comparação, que a gente está fazendo aqui, né? A gente até poderia fazer operação matemática. Sim, tá.
mas a matemática teria que ser outra operação e ela ficaria armazenada no código. Aí a linha de código, então digamos que eu queira fazer o seguinte, eu tenho uma coluna inteira com valores e eu quero criar uma outra coluna em que os valores são exatamente os valores da coluna anterior divididos por 2, por exemplo, né? No Excel, como eu faria isso? Eu faria uma referência naquela coluna dizendo, pegue os valores da coluna à sua esquerda, anterior, e replique-os aqui com a seguinte operação, divididos por 2, né? Aqui, como a gente faria isso? A gente criaria uma coluna e colocaria exatamente essa mesma lógica numa linha de código aqui, dizendo, divida estes valores por 2. E aí depois a gente atribuiria na coluna nova o resultado dessa operação de divisão por 2. E aí faria isso para toda a coluna. Mas isso seria feito na linha de código e ficaria armazenado explicitamente numa das nossas linhas. Ok. Beleza? Gabriel, Fala, Mariana. eu acabei cometendo algum erro e na minha... ali esqueci o nome, enfim. Aí acabei criando 3 colunas de situação. Eu queria apagar as 2 que eu queria mais. Tá. O mais rápido, mais seguro quando a gente comete erro assim é apaga as linhas de código para que elas não sejam repetidas e manda rodar de novo o seu código inteiro até aquele momento. Seleciona suas linhas anteriores, porque depois eu vou ver como a gente remove coluna. Eu não queria ver na aula de hoje. Então, o mais seguro é repetir, que aí a gente refaz e chega no estado que a gente estava anteriormente. Tudo bem? Caso você não consiga, fala, por favor. Então, última coisa que a gente vê hoje, a gente vai combinar 2 condições diferentes para ter um resultado específico, mediante as informações que a gente já tem agora na nossa coluna. Isso vai ser muito importante, muito útil para vocês, quando vocês quiserem mexer com qualquer base que vocês estejam trabalhando. E a gente vai ver muito isso na próxima aula também, mas eu queria dar uma palhinha já desde agora. Então, a gente vai criar uma nova condição, que vamos chamar de aprovados. Bota para a gente o nome, Eric. Aprovados, sublinhado CS. Vamos chamar os alunos aprovados que cursam ciências sociais. Bota o CS em maiúsculos, por favor, só porque foi o jeito como eu botei na planilha. Podia ser minúsculo também, tá? Só para a gente padronizar. Vamos fazer uma nova atribuição. Estou criando uma condição nova, tá? Qual vai ser a condição? Bom, vamos fazer aos pouquinhos. Vamos ver. Deixa isso aí, Eric. Pula mais uma linha em cima dela. Isso. E escreve, por favor, aí primeiro a seguinte condição. Eu quero saber quais são... eu quero saber quem é que cursa ciências sociais. Então, na verdade, eu quero saber quais são os alunos que cursam ciências sociais. Eu vou querer a linha inteira. Então, tá certo. Tem que ser literal. Legal. Agora vamos colocar outra condição. A condição é, eu quero saber quem é que na situação está aprovado por média. Pode pular a linha. Vamos fazer uma outra condição. Na turma, quem é que tem a situação aprovado por média? Está lá, né? Nossa coluna que foi criada, agora pode ser referenciada pela gente, pelo cifrão. Agora eu quero a situação aprovação por média. Certinho. Eu tenho 2 condições e eu vou querer restringir duplamente essa minha próxima consulta de agora. Eu vou querer ver as linhas que obedecem a ambas as condições simultaneamente. Eu vou pegar as 2 condições ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai atribuir, nessa variável nova que o Eric criou, essas 2 expressões. A gente vai pegar uma primeira expressão, colar depois do sinal de atribuição, depois a gente vai colocar um sinal, que eu vou falar qual é, que vai juntar essas 2 condições. Vai ter que atender simultaneamente as 2 condições. A gente precisa copiar a expressão inteira, Eric, da linha 67.
Agora dá um espaço e usa o sinal de E comercial. Normalmente em cima do 7, perfeito. E agora copia 68. A gente vai aprender mais sobre esse operador, que é o operador de conjunção, na aula que vem. Mas eu queria dar uma palhinha para vocês de como que ele é útil para fazer consultas mais sofisticadas, para a gente fazer operações mais complexas e ir refinando as nossas buscas. Pode fazer essa atribuição. Beleza? Agora, vamos fazer uma nova consulta na nossa planilha. Vamos fatiar a planilha. Eu quero todas as linhas que atendam a essa nova condição que a gente criou agora. Então, lembra, fatia, linhas e colunas sempre. Qual é a nossa condição? Os aprovados em ciências sociais. O que eu quero? Todas as colunas. Quero todas as informações dos alunos aprovados por média que cursam ciências sociais. Pode rodar a consulta para a gente. Vamos conferir lá na nossa planilha? Nosso resultado dá certo? Disse que foi Bia, Ana e Paulo. Parece que confere, né? Aprovados por média que fazem ciências sociais. Não tem o Edu, que também cursa ciências sociais, mas foi reprovado por falta. Não tem o Carlos, não tem a Júlia, que estão com aprovação por média, mas não cursam ciências sociais. Conseguimos combinar duas condições diferentes e exibimos apenas os resultados relativos a essas duas condições. A gente poderia até fazer uma outra planilha, né, uma planilha menor, com esses dados desses alunos. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma outra pergunta. Qual seria a média dos alunos de ciências sociais aprovados por média de saída? Qual seria a média das médias desses alunos, né? As médias das notas desses alunos, por exemplo. Seria uma consulta que a gente poderia fazer adiante. Era o que eu tinha para hoje, gente. Fiquei muito feliz, acho que todo mundo está acompanhando bem. Ótimo que vocês estejam tentando, conseguindo. A gente vai ver mais coisa na segunda-feira a respeito dessas condições lógicas. Vamos aprender direitinho o que é esse operador de conjunção aí, né, que é o E-comercial, como é que ele funciona, o que ele faz e como é que a gente pode usar isso para fazer outros tipos de consultas. Perguntas sobre a aula de hoje? Temos um pequeno tempinho aí para isso. Eu tenho. Eu queria saber se você já tinha feito a função de identificar uma linha, por exemplo. Eu quero saber só os dados da Bia. Fizemos. Foi a primeira coisa que a gente fez na aula de hoje. Quem Tá. lembra? Vamos fazer de novo, é bom? Que foi a pergunta que eu fiz. Sim, exatamente. Quem lembra aí, sem olhar o código para cima, como é que a gente acessa os dados da Bia? Já não lembro mais, não. Tá vindo bem, tá vindo bem. Planilha turma. A gente quer selecionar um conjunto de linhas específico. Se a gente quer um conjunto de linhas específico, a gente tem que pensar numa condição antes da vírgula. Qual é a condição? O Alckmin quer saber o dado... Não, acho que é só do isso. estudante. Ah, fala. Não, acho que é... Esse seria o jeito rápido de fazer, né? Se fosse só a coluna. Boa. Esse não é o jeito de fazer. Por que esse não é o jeito de fazer? Porque como é que a gente vai saber se Bia está na coluna estudante, está na coluna situação, está na coluna... A gente não tem coluna ainda. A gente tem que fazer uma seleção que seja ao mesmo tempo de coluna para dar uma linha específica. É o que você fez na linha 67. Como é que a gente fez na linha 67? A gente acessou uma coluna específica. Qual é a coluna que a gente quer nesse caso? É a coluna estudante. Qual é a estudante que o Alckmin quer saber? Beleza. Essa é a condição. Isso. Usa a condição. Nesse caso, Vai tem... lá. Não, nesse caso,
se cria a condição para depois usar ela ou Não precisa. não? Pode criar, pode não criar, porque ela já está criada, né? A expressão, ela já tem um valor de retorno. Ela já responde para a gente quem é que corresponde na coluna estudantes ao nome Bia. Como é que a gente usa essa informação? A gente vai ter que fatiar uma planilha. Como é que a gente fatia uma planilha? Exatamente. Quando a gente fatia uma planilha, a gente tem uma seleção de linhas e uma seleção de colunas, né? Sempre tem aquela bendita vírgula no colchete. O Alckmin queria todas as informações da Bia. Se queria todas as informações da Bia, a gente quer todas as colunas. Então, colunas, tranquilo, esquece. Mas a gente queria uma linha específica. É a linha em que, na coluna estudantes, o nome é Bia. É a condição que você escreveu antes, exatamente. Então, se a gente rodar essa linha, a gente tem todas as informações da estudante Bia. Exatamente a consulta que o Alckmin pediu. Se vocês subirem lá, foi a primeira coisa que a gente fez de novo nessa aula, né? Acho que tem exatamente essa linha lá na aula, vê se não tem. O que você tinha prometido. Foi com Júlia, isso. Você Tinha sido com Júlia, não tinha sido com a Bia, mas é exatamente isso. Então, acesso condicional mediante um operador de comparação. Nesse caso aqui, a comparação igualdade. A gente queria uma linha, né? Todas as colunas dessa linha, mas uma linha com um valor específico, que o valor era, bom, o nome, por exemplo, Bia. Depois fizemos de acordo com as notas, de acordo com as faltas, de acordo com os cursos, combinamos as condições e vamos ver tudo isso mais uma vez, de forma um pouquinho diferente e ainda mais cumulativa sempre na aula que vem. Mas essas estão pegando bem. Lembre-se sempre disso. A gente começa pelas linhas para depois chegar nas colunas e a vírgula é obrigatória em toda a planilha. A planilha é bidimensional. A gente começa com a dimensão linhas, depois tem que ter a dimensão colunas. E aí, nas linhas, o mais frequente, a gente fez várias vezes isso, né? O mais frequente é, eu tenho que pegar uma linha. Para pegar uma linha, eu tenho que pegar condicionalmente o valor de uma coluna, né? É isso que vai fechar a gente numa linha. Olha lá na planilha de novo. Clica para a gente, por favor, na turma, Eric, na planilha. Se eu quero uma informação de uma linha específica, mas eu não pensei na coluna ainda, eu só posso pegar ela pelo índice. Eu quero a linha 4. Mas a linha 4 não é informativa. Agora, a linha cujo nome é Júlia, as linhas cujas notas são acima de 5, as linhas cujos cursos sejam ciências sociais, as linhas cujos alunos estejam em prova final, essas são condições de dados, né? De informações internas ao universo da planilha. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega uma coluna e faz uma comparação com o conteúdo dessa coluna inteira, né? Foi o que a gente fez várias vezes na aula de hoje. Aí, quando a gente fez essa primeira comparação, a gente selecionou uma linha. Selecionado uma linha, quase que acabou o nosso problema. A gente já, né, limitou muito o nosso universo. A próxima limitação que a gente pode fazer, né, que é selecionar uma ou mais colunas, é basicamente só para informação nossa, né, para facilitar nossa visualização. A seleção em si, a condição de seleção, foi feita ali no começo. Foi feita quando a gente selecionou condicionalmente uma linha de acordo com o valor de alguma das suas colunas. Ou mais de uma. No final, a gente fez isso, né? Alunos que cursam ciências sociais e cuja situação é aprovação por média. Pegamos duas condições simultâneas e selecionamos as linhas apenas que correspondiam a essas duas situações, essas duas condições ao mesmo tempo, com aquele operador ali de conjunção. Foi muita coisa. Obrigado, Gabriel, pela nova explicação. Está gravando também, então vou mandar lá para o Alckmin para ele botar junto com todas as outras, para todo mundo ter no mesmo lugar, para a gente não se perder. Revejam a aula se vocês estiverem com tempo, tirem dúvidas, mandem perguntas e segunda-feira a gente se vê de novo. E avisar que eu gravei essa meia aula e vou botar lá no WhatsApp. Tá ótimo. Tchau, tchau, então, pessoal. Até segunda. Tchau, Tchau, gente. Até segunda.